em determinado domínio, ignorante, que ou que é simplório, ingênuo. Essa inspiração é hoje orientada pela ciência admirável que Descartes quis descobrir, auxiliado pelo Espírito da Verdade, e que se realizou no Espiritismo. Assim, o bom senso espírita já demonstrou a muita gente a utilidade do estudo aprofundado e sério do Espiritismo. Não podemos abrir uma grande escola de Espiritismo, mas nada impede que lancemos a sua semente através de uma organização modesta, que inicialmente poderá limitar-se a cursos noturnos. Os poucos alunos do início serão os poucos idealistas da marcha para o futuro. Os professores não serão certamente ótimos, mas terão um pouco de boa vontade. A direção da escola há de ser falha, às vezes impaciente, mas não lhe faltará o auxílio espiritual. Havendo boa vontade e compreensão do problema, não se permitindo que o corrosivo do pessimismo, da crítica pedante ou da crítica beócia destrua os germes em desenvolvimento, a escola de espiritismo se transformará em realidade. Os dois tipos de crítica a que nos referimos serão inevitáveis. A pedante é a do universitário que zombará das pretensões espíritas, mesmo sendo espírita. A beócia é a do espírito simplista que despreza a cultura e desconhece o espiritismo, mesmo que esteja nele há 50 anos e se encontre em posição de dirigente. Uma e outra crítica nada valem. Só devemos ouvir a crítica honesta e sensata que nos ajudará a superar as deficiências e avançar. Poucos alunos, rendimento insuficiente, professores mal pagos ou até mesmo gratuitos, mas a ideia em marcha. O necessário é que os organizadores se convençam da absoluta necessidade da criação das escolas de espiritismo. Assim convencidos, não se importarão com as dificuldades. Os próprios frutos do ensino, que é aprendizado para os professores também, servirão de estímulo a todos. Os rendimentos, por pouco que sejam, terão de deixar obrigatoriamente um saldo para a formação do capital patrimonial. Não se deve esquecer que as escolas de espiritismo nunca poderão constituir-se em negócio. Serão fundações ou organismos semelhantes, com reversão permanente dos lucros a si mesmas. Os vencimentos de professores e funcionários obedecerão a um critério de sacrifícios nas fases iniciais. Mas logo que possível, os vencimentos deverão corresponder aos padrões profissionais, para que o padrão de ensino não venha a sofrer. Pois a verdade é que os professores e os funcionários, por mais dedicados que forem, não desempenharão suas funções a contento se estiverem preocupados com problemas financeiros angustiantes. Por um mecenato espírita. Todas as considerações acima levam naturalmente à conclusão da necessidade de um mecenato espírita. É verdade que a maioria dos espíritas são pobres, mas existem muitos espíritas afortunados. Em geral, preferem aplicar seus recursos em favor de obras de assistência social, acreditando que os juros espirituais são maiores nesse campo, ou simplesmente por espírito de caridade. É necessário demonstrar a esses confrades que a caridade maior está precisamente na prevenção das desgraças, e que essa prevenção só é possível através da educação, da formação educacional espírita. As obras de assistência correspondem ao dever de fraternidade que a doutrina nos desperta, e não deveremos jamais descuidar delas. Mas isso não impede que cuidemos também da assistência educacional, lembrando-nos da pedagogia filantrópica de Pestalozzi, seguida por seu discípulo professor Denisard Rivail, mais tarde Allan Kardec. Os espíritas ricos deverão pensar seriamente na urgência da criação das escolas de espiritismo. Sabese que, nos Estados Unidos, o interesse religioso dos protestantes pela educação, determinou o maravilhoso florescimento de vasta rede de universidades. No Brasil os espíritas podem fazer o mesmo. Urge despertar o nosso meio para o dever de contribuir eficazmente para a formação cultural espírita do povo, com doações em dinheiro e bens patrimoniais em favor de instituições educacionais espíritas. Esse é o movimento que nos reclama neste segundo século da era espírita, cuja tônica deve ser o interesse pela cultura, como o do primeiro século foi o interesse pela assistência social.
A falta de uma sólida formação cultural espírita neste século porá fatalmente em perigo as conquistas realizadas pelo espiritismo no século anterior. Os programas. As escolas de espiritismo terão de adotar, desde o início, programas capazes de abranger, em linhas gerais, toda a problemática doutrinária. Esses programas irão se modificando com a experiência e com as novas condições que surgirem do crescimento escolar, mas principalmente com o avanço das pesquisas. Podemos formular desde já, com a experiência dos cursos regulares e dos estudos individuais que temos feito, um roteiro de currículo, a título apenas de sugestão. E o seguinte: programa de um curso de 4 anos. E ano 1. Cadeira de Introdução ao Espiritismo, posição do Espiritismo no processo do conhecimento. A dinâmica da evolução espiritual através da mediunidade. Dialética do conhecimento, percepção, desenvolvimento mental, conceituação e consciência. O problema da razão. Unidade fundamental dos campos do conhecimento. Materialismo e espiritualismo. Aparecimento do espiritismo no momento histórico determinado pela evolução humana. 2. Cadeira de Introdução à Filosofia Espírita, conceito de filosofia espírita. Natureza crítica e fideísta da filosofia espírita. Suas raízes na história da filosofia. Relações da filosofia espírita com as correntes principais da filosofia antiga, moderna e contemporânea. Perspectivas da filosofia espírita e sua contribuição para o desenvolvimento das correntes atuais do pensamento filosófico. Filosofia espírita e metafilosofia. 3. Introdução à ciência espírita, conceito de ciência espírita. Observação, pesquisa e experimentação. Experimentação, experiências, de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Posição metodológica de Kardec. Concordâncias e discordâncias do método espírita com os métodos científicos do século passado e do presente. Motivos da rejeição da ciência espírita pela ciência oficial. O problema da crendice de Kardec, denunciada por Richet. O problema da fé na religião e na ciência. Papel específico da fé na ciência espírita. 4. Introdução à religião espírita, conceito de religião. Processo histórico da evolução religiosa dos povos. O problema religioso na filosofia de Pestalozzi. As formas da religião na filosofia de Bergson. Posição de Kardec em relação ao problema religioso. Origens da religião, teorias de Feuerbach, Tylor e Spencer, a teoria marxista, a teoria espírita e a contribuição de Ernesto Bozano. O problema da religião em espírito e verdade nos evangelhos. 2 ano. 1. Cadeira de Doutrina Espírita, características fundamentais da doutrina espírita. Estrutura e sentido de O Livro dos Espíritos. As demais obras da codificação e suas relações com o Livro dos Espíritos. Função e significação da Revista Espírita de Allan Kardec. Exame geral da estrutura da codificação. Cosmovisão espírita. A escala dos mundos. A escala espírita e a posição de Flammarion quanto às relações da astronomia com esses problemas. O espiritismo e as conquistas atuais de astronomia e da astronáutica. 2. Cadeira de Filosofia Espírita, Deus como necessidade lógica e exigência intrínseca da consciência humana. Relação Deus-Universo, a Trindade universal ou a estrutura tríplice do universo. O fluido universal e suas diversificações, fluido vital e perispirital. O conceito de fluido no espiritismo e nas ciências e suas implicações filosóficas. Espírito e matéria, interrelação e interação desses elementos. Dualismo absoluto e dualismo relativo. Humanismo espírita. As filosofias atuais em face dessas posições espíritas. 3. Cadeira de Ciência Espírita, as provas científico-espíritas da sobrevivência. Confirmações da sobrevivência pela pesquisa psíquica e metapsíquica. Posição atual do problema na parapsicologia. A mediunidade como faculdade humana normal, mediunidade generalizada e mediunidades específicas. Confirmações da teoria mediúnica pelas pesquisas psíquicas,
metapsíquicas e parapsicológicas. O problema do animismo. Fraudes conscientes e inconscientes, os motivos psicológicos das fraudes. A superestimação do problema da fraude pelos adversários do espiritismo como um meio de desmoralização da pesquisa psíquica. 4. Cadeira de religião espíritas, o problema da legitimidade e do valor dos textos bíblicos e evangélicos. O Evangelho segundo o Espiritismo, método seletivo de elaboração da obra e significação doutrinária desse método. A moral evangélica e seu desenvolvimento à luz da revelação espírita. A moral espírita, implicações morais da teoria da evolução espiritual, da reencarnação e da lei de ação e reação. O problema da revelação, as 3 revelações fundamentais que marcaram momentos decisivos da evolução terrena. A dupla natureza da 3 revelação e sua continuidade indefinida, em virtude do reconhecimento universal da mediunidade. 3 ano. 1. Cadeira de doutrina espírita, situação científica atual do problema da pluralidade dos mundos habitados. Pesquisas mediúnicas de Kardec sobre os mundos habitados, comunicações e estudos da Revista Espírita, critério seguido nessas pesquisas. O dogma da criação, a gênese bíblica em face da ciência e do espiritismo. Evolução do princípio inteligente, reinos mineral, vegetal, animal e hominal. O mito de Adão e Eva, o homem terreno e as migrações planetárias. 2. Cadeira de filosofia espírita, ontologia, conceito espírita do ser, o ser e os seres, seres materiais e seres espirituais, o ser do corpo e o ser anímico. O problema da existência, natureza transitória da existência corporal, a existência espiritual, facticidade existencial e desenvolvimento da essência nos 2 planos, as existências sucessivas, o existente ou homem no mundo e o interexistente ou homem no intermúndio, mediunidade e emancipação da alma. O problema da comunicação, o ato mediúnico, suas modalidades e seus graus. 3. Cadeira de ciência espírita, psicologia espírita como psicologia integral, o psiquismo como produto de ação da alma no corpo, interação alma-corpo, a potência anímica e sua atualização na existência, a consciência e o meio. Encarnação e nascimento, duplo condicionamento pela hereditariedade e pela lei de afinidade espiritual. As atividades mediúnicas ou paranormais, fenômenos anímicos e relações espirituais. Relações psíquicas entre vivos e entre estes e os espíritos, o meio psíquico interexistencial. Psicologia evolutiva palingenésica, instintos orgânicos e instintos anímicos determinando o grau evolutivo e as possibilidades de atualização espiritual do ser na existência. Psiquiatria espírita e suas possibilidades. Pedagogia espírita, suas possibilidades práticas na formação espiritual do homem. 4. Cadeira de religião espírita, as leis naturais como leis de Deus. Deus na natureza, imanência de Deus no universo. As leis morais. A lei de adoração como determinante da natureza religiosa do homem, o aparecimento e desenvolvimento das religiões. O problema da queda, desenvolvimento do livre-arbítrio, libertação das leis naturais e responsabilidade perante as leis morais. Razão e função da prece, sintonia mental e moral com entidades superiores. Confirmação atual da teoria da prece pelas pesquisas telepáticas da parapsicologia. A doutrina dos espíritos protetores, amigos e familiares, suas raízes históricas, sua razão moral, determinada pela lei de fraternidade, suas comprovações nas experiências psíquicas e na prática espírita. 4 ano. 1. Cadeira de doutrina espírita, situação evolutiva atual da humanidade terrena, provas e expiações. Fase de transição para mundo de regeneração. Papel do espiritismo na preparação do novo mundo. Aumento da população terrena e desequilíbrios psíquicos e sociais. Fases finais de provas individuais e coletivas. Papel de equilíbrio dos espíritas nas crises de transição, aplicação dos conhecimentos doutrinários na interpretação dos fatos e na orientação das criaturas. Deveres fundamentais das instituições espíritas,
fidelidade à doutrina e intensificação dos trabalhos de divulgação e assistência espiritual. Liberdade, igualdade e fraternidade. A lei de justiça, amor e caridade. 2. Cadeira de Filosofia Espírita, desenvolvimento do ser moral e substituição da ordem social pela ordem moral. Natureza coercitiva da ordem social e natureza espontânea da ordem moral. Cosmologia espírita, o universo moral, significação do conceito espírita de leis naturais como divinas, destinação moral dos entes, dos seres e dos mundos. O egoísmo como fonte do mal e sua superação pela caridade, realização do bem na ordem moral e seu reflexo na ordem natural. Aprimoramento das condições físicas da Terra pela elevação moral de seus habitantes. Elevação da Terra na escala dos mundos e do homem na escala espírita. Maiores possibilidades de aproximação do problema das origens pela mente humana. Desenvolvimento mental e espiritual favorável à melhor compreensão de Deus e de suas relações com o mundo e a humanidade. Perspectivas de relações interplanetárias. 3. Cadeira de Ciência Espírita, Sociologia Espírita, relações psíquicas como determinantes de processos sociais, relações interexistenciais, influências recíprocas entre o mundo invisível e o visível, a dinâmica socio-espiritual em substituição ao conceito de estática e dinâmica sociais. A cosmossociologia, relações interplanetárias ou de civilizações cósmicas. Ampliação e aprofundamento do conceito de medicina psicossomática. Superação do organocentrismo em biologia. Esclarecimento do problema da antimatéria em física. Domínio do tempo e do espaço pelo pensamento, contribuição da pesquisa espírita para as experiências parapsicológicas. 4. Cadeira de Religião Espírita, Teologia Espírita, linhas gerais da concepção espírita de Deus e de suas relações com os homens. Impossibilidade atual de explicação dos motivos da criação, esta como uma realidade diante da qual nos encontramos e cujo sentido se revela nas coisas, na natureza e em nós mesmos. Presença de Deus no homem e do seu poder criador na própria natureza humana, estímulo da fé e despertamento das forças psíquicas pela lei de adoração. O problema das penas e recompensas futuras. Perdão dos pecados, arrependimento e reparação. A lei de ressurreição. Vós sois deuses. Provas e títulos. O desenvolvimento de um programa assim estruturado, para um curso de 4 anos, é ainda insuficiente para o estudo realmente profundo e minucioso de doutrina espírita. Mas as escolas de espiritismo podem criar também cursos de especialização ou de pós-graduação, de 2 ou 3 anos, conforme as necessidades da matéria. As provas do curso, para aprovação nos anos sucessivos, não devem depender de exames nem de notas. Os trabalhos realizados pelos alunos no correr de cada ano, trabalhos e pesquisas orientados pelos professores, pois a verdadeira aprendizagem se realiza mais pelo fazer do que pelo ouvir, são os elementos de avaliação natural do aproveitamento. Além disso, as aulas deverão ser sempre seguidas de conversações e debates, fornecendo ao professor a possibilidade de acompanhar, anotando regularmente para seu uso, o progresso de cada aluno. Deve-se evitar a utilização de notas, mesmo em sentido global, para não haver o problema antipedagógico e antiespírita dos primeiros lugares. Concluído o curso, o aluno deverá receber o seu diploma, que não será de bacharel nem de licenciado ou doutor, mas apenas de formação teórica em doutrina espírita. Segundo nos parece, o título justo de formação teórica não implica uma condição moral nem representa um grau de evolução espiritual. Diz simplesmente que o formando adquiriu os conhecimentos teóricos referentes à doutrina. A prática espírita, que é sobretudo moral, depende inteiramente da sua capacidade de aplicar esses conhecimentos. Nos casos de especialização posterior, o aluno deverá receber um certificado de especialização teórica. Mas é evidente que, se for possível a criação de cursos de especialização prática, no tocante a pesquisas e experimentações mediúnicas, o título será de especialização experimental.
Como já acentuamos atrás, não devemos nos embaraçar com as possíveis consequências desses diplomas e certificados, pois o próprio esclarecimento doutrinário adquirido nas escolas de espiritismo constitui a melhor barreira para qualquer desvirtuamento. Acreditamos, aliás, que acima de todas essas pequenas preocupações deve pairar o interesse maior da formação espírita dos que desejam estudar. Porque os adultos se esquecem de que já foram crianças. Se fizessem um pouco de esforço, não as educaria melhor? Os dois problemas, o da educação no lar e o da educação na escola, giram em torno de um mesmo eixo. Os pais são os professores no lar e os mestres são os pais na escola. Muito mais do que um fenômeno biológico, a paternidade e a maternidade constituem uma relação psíquica e, portanto, espiritual. O Espiritismo ensina e demonstra que os pais não geram o espírito dos filhos, mas apenas os seus corpos. A criança já nasce com o acervo pessoal de suas conquistas no processo evolutivo. Ora, a tarefa dos pais, como a dos mestres, é ajudá-la a integrar-se, durante a presente existência, na posse desse acervo, e enriquecê-lo ainda mais. Assim, para que a educação se desenvolva de maneira harmoniosa e eficiente, é necessária a conjugação do lar com a escola, dos pais com os mestres. Não é muito fácil conseguir-se isso no mundo de hoje, mormente nas grandes cidades. Mas há um meio pelo qual se podem superar as dificuldades atuais. Se os pais e os mestres se lembrarem de que foram crianças, se procurarem manter essa lembrança em suas atividades no lar e na escola, a conjugação necessária se fará naturalmente. Educação afetiva. Os adultos se esquecem facilmente de que foram crianças porque se acham integrados num mundo diferente, o mundo da gente grande. Esse mundo dos adultos é geralmente feito de ambições, temores, ódios e violências. E um mundo hostil, muitas vezes brutal. Os adultos se tornam criaturas práticas, objetivas, eficientes, o que vale dizer egoístas, secas, frias e insensíveis. Se fizessem algum esforço para vencer essa frieza mortal, lembrando-os um pouco da infância, voltariam a viver e seriam capazes de amor e ternura. A educação é um ato de amor, é a ajuda das pessoas grandes para que as crianças também possam crescer. Os adultos sem amor não podem educar. Pelo contrário, deseducam. Às vezes a escola destrói a educação iniciada no lar, e às vezes é o lar que destrói a educação dada na escola. Se os pais são insensíveis, a criança é infeliz, carente de amor. Se os mestres são estúpidos, a criança tem medo da escola. Mas o pior de tudo é a indiferença, a frieza. Pais e mestres que olham para as crianças com olhos de múmia, de rosto impassível, são carrascos executando vítimas inocentes. Queimam essas plantinhas tenras, que são as crianças, como um sol ardente crestando semeaduras no campo. As crianças necessitam de afeto, de carinho, de atenção. A natureza humana é diferente da natureza animal. Não se pode nem se deve querer domesticar uma criança como se fosse um cachorrinho, domá-la como se fosse um potro. Cada criança é uma inteligência despertando para a vida, e mais do que isso, é uma consciência que desabrocha. Essa inteligência e essa consciência precisam de aceitação e compreensão, pois do contrário se ressecam, tornam-se amargas, voltam-se para a rebeldia e a maldade. Os próprios animais não podem ser domesticados apenas com violência. Educar e amar. O mundo das crianças é diferente do mundo dos adultos. É um mundo de sonhos e de aspirações nobres. Um mundo amoroso, cheio de ternura e ansiando por compreensão. Kardec escreveu que as crianças são espíritos que se apresentam no mundo com as vestes da inocência. Espíritos maduros que se fazem pequeninos e tenros para poderem entrar no reino do céu. Voltam à fonte da vida, renovam-se nas águas lustrais da esperança, recomeçam a existência com grandes planos de trabalho delineados no íntimo. São frágeis e parecem puros porque precisam atrair o amor da gente grande. Carecem de amor e imploram carinho. As pesquisas pedagógicas entre as tribos selvagens revelam que as crianças tribais,
Ao contrário do que supunham alguns teóricos, não são tratadas com brutalidade mas com reserva e carinho. Para o selvagem a criança é como um estrangeiro que chega à tribo, mas um estrangeiro que pode ser amigo. Antes de integrá-la na vida social eles a mantêm em observação, procurando atraí-la com amor. Depois dos rituais de integração, os adolescentes continuam a ser encarados com ternura e tratados com carinho. A finalidade dessas pesquisas é favorecer a descoberta da verdadeira natureza da educação. Nos povos civilizados a educação aparece muito complexa, revestida de numerosos artifícios técnicos e teóricos, perturbada por sofismas e sujeita a interesses múltiplos. Nos povos selvagens ela pode ser observada na fonte, está ainda pura e nua como a verdade. E o que as pesquisas revelam é que a educação, na sua verdadeira essência, é um ato de amor pelo qual as consciências maduras agem sobre as imaturas para elevá-las ao seu nível. Educar é amar, porque a mecânica da educação é a ajuda, o amparo, o estímulo. A vara, o ponteiro, a palmatória, as descomposturas e os gritos pertencem à domesticação e não à educação. A violência contra a criança é um estímulo negativo que desperta as suas reações inferiores, a cor da fera do passado na criaturinha vestida de inocência que Deus nos enviou. Só o amor educa, só a ternura faz as almas crescerem no bem. O perigo do exemplo. O comportamento dos adultos, não só em relação às crianças mas também ao redor das crianças, tem sobre elas um poder maior do que geralmente pensamos. O exemplo é uma didática viva. Por isso mesmo é perigoso. Costumamos dizer que as crianças aprendem com facilidade as coisas más e dificilmente as boas. E é verdade. Mas a culpa é nossa e não das crianças. Nossos exemplos exercem maior influência sobre elas do que as nossas palavras. Nosso ensino oral é quase sempre falso, insincero. Ensinamos o que não fazemos e queremos que as crianças sigam as nossas palavras. Mas elas não podem fazer isso porque aprendem muito mais pela observação, pelo contágio social do que pelo nosso palavrório vazio. Renouvier dizia que aprender é fazer e fazer é aprender. Nós mesmos, os adultos, só aprendemos realmente alguma coisa quando a fazemos. Na criança o aprendizado está em função do seu instinto de imitação. A menina imita a mãe, e a professora, o menino imita o pai, e o professor. De nada vale a mãe e o pai, a professora e o professor ensinarem bom comportamento se não derem o exemplo do que ensinam. As palavras entram por um ouvido e saem pelo outro, mas o exemplo fica, o exemplo cala na alma infantil. Tagore, o poeta pedagogo da Índia, comparava a criança a uma árvore. Dizia que a criança se alimenta do solo social pelas raízes da espécie, mas também extrai da atmosfera social a clorofila do exemplo. O psiquismo infantil é como uma fronde aberta no lar e na escola, aurindo avidamente as influências do ambiente. Responsabilidade espiritual. 2 exemplos nos mostram, no passado e no presente, a responsabilidade espiritual do nosso comportamento no lar e na escola. O exemplo de Jesus, que exemplificou durante toda a vida e ensinou apenas durante 3 anos. E o exemplo de Kardec, que exemplificou até os 54 anos e só ensinou durante 12 anos. Só a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, Kardec começou o verdadeiro ensino que trazia para a Terra. Antes disso foi professor e pedagogo, didata e cientista, dando mais em exemplo do que em teoria. Outro grande exemplo é o de Pestalozzi, o mestre de Kardec, que só na velhice se voltou para a pedagogia e se tornou o mestre do seu tempo. Pestalozzi sentiu que educar é amar e por isso dedicou-se à educação com toda a força do seu amor. Tornou-se o paizinho dos seus alunos, como era eternamente chamado por eles. E se fez mendigo entre as crianças mendigas para arrancá-las da miséria moral. Por isso fracassou materialmente. Não enriqueceu com a educação e sofreu as agruras da queda financeira. Mas sua vitória espiritual foi gloriosa. Também Jesus, para a curta visão dos ganhadores de dinheiro, foi um judeu fracassado que morreu na cruz, a morte mais infamante daquele tempo.
Essa coragem moral de abrir mão do lucro, do ganho, do rendimento é a mola que faz a Terra subir na escala dos mundos. Só as almas superiores a possuem. E quando essas almas enfrentam o julgamento louco dos homens para nos darem o exemplo da abnegação, com isso nos mostram a importância do exemplo. Devemos pensar nesses grandes problemas para podermos vencer em nossas pequenas tarefas cotidianas. Abdiquemos da violência, da irritação, do autoritarismo e da arrogância se quisermos realmente educar, se desejarmos de fato ser pais e mestres. A educação cristã. A educação cristã reformou o mundo, mas os homens a complicaram e deturparam. A consciência do pecado pesou mais nas almas do que a consciência da libertação em Cristo. Tomás de Aquino ensinou: mães, os vossos filhos são cavalos. Educar transformou-os em domar, domesticar, subjugar. A repressão gerou a revolta e reconduziu o mundo ao ateísmo e ao materialismo, à loucura do sensualismo. A educação espírita é a renascença da pedagogia cristã. É nela que o exemplo e o ensino do Cristo renascem na Terra em sua pureza primitiva. Precisamos reformar os nossos conceitos de educação à luz dos princípios espíritas e dos grandes exemplos históricos. Dizia uma grande figura espiritualista inglesa, Annie Besant, que cada criança e cada adolescente representam planos de Deus encarnados na Terra e endereçados ao futuro. Aprendamos a respeitar essas mensagens divinas. Lembremo-nos de nossa própria infância e se por acaso verificarmos que a nossa mensagem se perdeu ao longo da existência, que o nosso plano divino foi prejudicado pelos homens, pelos maus exemplos e pelos ensinos falsos, juremos perante o nosso coração que havemos de evitar esse prejuízo para as novas gerações. Pais, sejamos mestres. Mestres, sejamos pais. Que cada rostinho de criança aberto à nossa frente, como uma flor que desabrocha, nos desperte no coração o melhor de nós mesmos, o impulso do amor. Que cada adolescente, na sua inquietude e na sua irreverência, o jovem ego que se afirma pela oposição ao mundo, não provoque a nossa ira, mas desperte a nossa compreensão e a nossa ternura. Para domar o potro precisamos da sela e das esporas, mas para educar o jovem só necessitamos de amor. A educação espírita começa no lar como uma fonte oculta e deve ganhar a planície como um rio tranquilo em busca do mar. Psicologia espírita da educação. Assustados com os lineamentos gigantescos da renovação cultural que o Espiritismo nos propõe, com urgência, nesta hora de transição evolutiva do nosso planeta, muitos companheiros pretendem fugir da realidade e escondem a cabeça sob o travesseiro. Como pode ser isso? E o que perguntam de olhos arregalados, como os cientistas do século passado diante dos fantasmas exibidos pela pesquisa de Crookes, Richet, Crawford e outros. Mas os fantasmas não desaparecem. Continuam presentes, convidando-nos a uma invasão de novas e mais amplas dimensões da realidade. Ninguém certamente pediu a criaturas tão frágeis que se fizessem espíritas. O espiritismo, como Kardec explicou há mais de um século, é uma convicção pessoal, por isso mesmo voluntária, a que ninguém está obrigado por nenhuma confissão religiosa nem forçado por nenhuma catequese salvacionista. Estamos no momento exato em que é preciso dizer de maneira enérgica: se alguém não se sente bem no espiritismo, não precisa tremer como vara verde nem pôr a boca no mundo, basta recuar para as tocas sombrias do passado, fechar os olhos e continuar de ouvidos moucos. É verdade que nem assim deixarão de ouvir, mesmo que de maneira surda e à distância, o rumor estridente dos aviões a jato, dos foguetes espaciais, do rompimento das estruturas envelhecidas de um fim de século em que agoniza em estertores toda uma civilização. Mas o lugar dos medrosos não é outro senão o fundo mídio e ilusório de uma toca, de uma furna escura. Penso nisso ao abordar este novo tema que fará arrepiar até mesmo a penugem de certas calvas reluzentes. Se falar em educação espírita já faz muita gente perder o fôlego e espernear em gritos frenéticos, o que acontecerá quando nos propormos a tratar de psicologia espírita da educação?
Já estou ouvindo por antecipação os estertores de alguns líderes de pernas bambas. Deus me perdoe se estas linhas inocentes provocarem algumas desencarnações fora de tempo. A culpa não será minha nem da lei da evolução. Há de ser, por certo, daqueles mesmos que se habilitaram sem competência. Serão casos de suicídio inconscientes, pelos quais ninguém poderá acusar-nos. Mariotti, o provocador. No caso de não poderem acusar ninguém, e para que não morram essas vítimas de sua própria imprudência sem o consolo de apontar um culpado, lembrarei que o responsável por esta minha abordagem é o eminente professor Humberto Mariotti, que nos seus vibrantes artigos para a revista Educação Espírita não teve jamais a menor piedade dessas frágeis criaturas. No seu último trabalho, publicado no número anterior dessa revista, Mariotti, o provocador, traçou um programa de ação ameaçador. Não teve meias medidas ao enfrentar o problema da necessidade espiritual das ciências da educação. Claro que no rol dessas ciências havia de aparecer a psicologia espírita da educação. E por mal dos pecados o seu magnífico trabalho foi publicado no original castelhano e na tradução portuguesa. Uma calamidade, pois até mesmo os que não sabem ler castelhano tiveram o texto inteiro do trabalho rigorosamente traduzido. Uma dupla impiedade, a do autor argentino e a do tradutor brasileiro. Um massacre internacional em duas línguas. Os atemorizados da América Espanhola e da América Portuguesa foram atingidos ao mesmo tempo. De minha parte o golpe será bem menor. Não sairei da nossa língua, última flor do Lácio, inculta e bela, que só falamos entre nós. E só tratarei de um dos tópicos do artigo de Mariotti. Ficarei apenas na premissa N grau 6 do seu artigo, que apresenta 10 premissas, aquela que trata da teoria aparencial da criança. Uma proposição genial, tão poderosa e ampla que a nossa revista devia ter publicado sob a tarja em vermelho de uma advertência cauteladora, proibida a leitura para espíritas menores de 18 anos. Como não houve essa cautela, sinto-me à vontade para tratar do assunto sem nenhuma restrição etária no campo da maturidade espírita. Mas procurarei abrandar as consequências da minha audácia, por mero desencargo de consciência, lembrando que Kardec já tratou, meu Deus, há mais de um século, do problema da psicologia infantil espírita, em nome dos espíritos superiores que lhe mostraram esta coisa inacreditável, que a criança aparece na Terra envergando a roupagem da inocência. Sendo assim, pois se trata de princípio doutrinário, posso também apontar Kardec àqueles espíritos superiores, em particular o espírito da verdade, como provocadores e cúmplices de Mariotti. Que os prejudicados, os provocados, ao invés de se queixarem ao bispo, façam o seu protesto perante a venerável corte celestial. Talvez a compaixão dos anjos possa socorrer as aflições dos espíritas atemorizados, dessas frágeis criaturas imaturas que não podem suportar a verdade sem o véu transparente da fantasia. Psicologia infantil. A teoria aparencial da criança rasga o último véu da psicologia da infância e da adolescência, revelando que precisamos enfrentar essas criaturas inocentes com maior realismo. Porque, se elas são inocentes apenas na aparência, escondem a sua realidade íntima nas formas físicas em desenvolvimento, manda a boa lógica que as tratemos com mais desembaraço. É o que, por sinal, já havia feito o próprio Sócrates, 5 séculos antes de Cristo, ao aplicar o seu método pedagógico em jovens e adultos, arrancando-lhes a verdade oculta nas profundezas da alma. A pedagogia atual, por sua vez, vem penetrando cautelosamente nesse caminho, de maneira que não há muita razão para o susto de alguns espíritas que alardeiam conhecimentos filosóficos, pedagógicos e psicológicos. Um pouco de leitura de tratados pedagógicos e manuais didáticos, principalmente dos que tratam de métodos pedagógicos, já teria acalmado os nervos dos companheiros assustados. Não estamos sós na arrancada assustadora para o futuro. Temos muitos e excelentes amigos fora do meio espírita. De maneira que as furnas para esconderijo escasseiam rapidamente. Já não somos os únicos a falar de reencarnação, sentido espiritual da educação e conhecimentos inatos.
A psicologia espírita da infância e da adolescência, na falta de trabalhadores espíritas, está sendo forjada, com mais lentidão mas de maneira segura, por psicólogos não espíritas. Consequentemente, a psicologia espírita da educação, com base na teoria aparencial da criança, também vai surgindo fora da nossa área de ação. É um poderoso estímulo que nos vem de fora e que devia acalmar os assustados. Já não podemos mais tratar desse grave assunto dentro dos estreitos limites das ideias e teorias materialistas. Os tempos amadureceram e os gentios estão passando à frente dos filhos de Abraão, antes detentores do privilégio racial e espiritual. O aceleramento cultural dos nossos dias avassalou com todos os privilégios do passado bíblico. Somos obrigados a renovar os nossos conceitos sobre todas as coisas e muito especialmente sobre a criatura humana, a partir do mistério da criança. Não deixa de ser curioso este contraste, é precisamente nos meios espíritas apegados à ideia de que Jesus só foi criança em aparência que surge o pavor à teoria aparencial da criança. Eis outra provocação que nos surge dos próprios fatos. Esse contraste exige um estudo especial para esclarecer-se o motivo psicológico do temor. Segundo o apóstolo Paulo, não há razão para fazermos diferenças fundamentais entre a condição de Jesus e a nossa. Até mesmo a ressurreição de Jesus não foi, como vemos na Epístola de Paulo aos Coríntios, um privilégio divino concedido ao Mestre, um milagre ou coisa semelhante, pois nós todos ressuscitamos. Qual, pois, a razão do assombro dessas criaturas que tanto falam em aparências? A teoria aparencial é evidentemente a base sobre a qual devemos desenvolver a psicologia evolutiva da criança e do adolescente e a psicologia espírita da educação. Partindo do que podemos chamar o fato aparencial, que decorre da lei da reencarnação, temos de encarar o desenvolvimento infantil como um processo psicológico de afloramento, não só de disposições culturais, mas também de conteúdos. Por trás da aparência de tábula rasa, de mente desprovida de qualquer conhecimento, pretensiosa herança do empirismo inglês, sabemos que existem as profundezas da memória espiritual, da consciência subliminar de que tratou Frederick Mears. E apoiados no trabalho modelar de Mears e nas conquistas atuais da psicanálise e da parapsicologia, podemos, adicionando a essas contribuições o instrumental espírita, aplicar na educação um novo tipo de maiêutica socrática para arrancar a verdade do fundo do poço. O professor Humberto Mariotti deixou isso bem claro em seu excelente trabalho. Por trás de cada criança, escreveu ele, está o ser com todos os seus graus de evolução palingenésica, pois para a educação espírita a infância é apenas uma etapa fugaz e cambiante e não uma condição permanente, espiritualmente considerada. Sugere ainda Mariotti que se promova um tipo de mediunismo pedagógico, ou seja, de aplicação dos recursos da mediunidade no campo da educação. Nas escolas espíritas, segundo entendo, a mediunidade seria posta a serviço da orientação educacional, contribuindo para esta com os esclarecimentos dos espíritos superiores sobre as condições diversas dos educandos, suas possibilidades no tocante às disposições culturais desenvolvidas em existências anteriores. Mariotti, segundo penso, está encarando possibilidades futuras, mas é claro que essas antecipações teóricas são altamente benéficas, pois prepararam o caminho, como o fazem as hipóteses científicas, para o desenvolvimento mais rápido do trabalho. No momento, o importante é a elaboração da psicologia evolutiva da infância e da adolescência, logo seguida do trabalho de criação da psicologia espírita da educação. Essas formulações teóricas, recorrentes das conquistas já realizadas pela doutrina espírita, em seu aspecto global, irão criar condições para as aplicações práticas previstas por Mariotti, que são válidas e necessárias. Tarefas imediatas. Parece evidente que ainda não estamos em condições de enfrentar com segurança essas tarefas. Não obstante, elas se apresentam como imediatas, requerendo regime de urgência. Porque a educação espírita, como a revista Educação Espírita demonstrou sobejamente, não é uma pretensão nem um sonho, mas uma realidade presente.
A rede escolar espírita no Brasil é um fato concreto. E as escolas espíritas se multiplicam de tal maneira e com tal velocidade que não podemos ficar de braços cruzados ante a solicitação que nos fazem de formulação urgente de estrutura teórica capazes de orientar o ensino espírita com métodos apropriados. Nossa falta de condições, portanto, decorre de graves deficiências de movimento espírita no campo cultural. Essas deficiências resultam de uma alarmante falta de compreensão da natureza e da finalidade do espiritismo. No fundo, toda essa situação desastrosa provém da preguiça mental já denunciada pelos espíritos através de comunicações mediúnicas, especialmente das recebidas por Chico Xavier. Em Ceareiros de Volta, livro de mensagens recebidas por Valdo Vieira, quando militava ao lado de Chico Xavier, encontramos na página intitulada A Conclusão da Pesquisa, ditada por Ignácio Bittencourt, esta revelação estarrecedora. Entre todas as causas que dificultam a marcha da nova revelação na Terra, destaca-se, em posição de espetacular e doloroso relevo, a preguiça mental. A pesquisa que chegou a essa conclusão amarga foi realizada, segundo o espírito comunicante, por excessos dirigentes do espiritismo nos planos superiores, que se mostravam intrigados com as dificuldades do avanço necessário da doutrina em nosso plano. E a conclusão a que chegaram esses pesquisadores espirituais confere visivelmente com o que nos é dado presenciar em nosso meio espírita, dominado pelo comodismo, pela busca de proveitos pessoais, pela indiferença cultural, pela falta de estudo sério e perseverante da doutrina e, Deus nos acuda, pela oposição sistemática de certos grupos retrógrados a todas as iniciativas de desenvolvimento cultural do espiritismo. Essa revelação explica-nos também as razões ocultas desses grupos, apegados a pretensos privilégios doutrinários, alardeando posição superior de compreensão da doutrina e direitos sagrados de liderança. Esses grupos se tornaram verdadeiros quistos de comodismo vaidoso, que entravam a marcha da nova revolução a pretexto de velar pela sua pureza. Não tivemos, assim, oportunidade para criar em nosso meio um ambiente cultural capaz de nos dar, nesse momento, os especialistas de que necessitamos para a realização das tarefas urgentes que nos solicitam por todos os dados. Já é tempo de reagirmos contra essa situação aviltante. Espiritismo é cultura em marcha, civilização nova em perspectiva. Temos de criar condições para acordar os preguiçosos, sacudir os sonolentos, desmascarar os analfabetos ilustres, os demagogos que só sabem pavonear-se nas tribunas e nas publicações reacionárias. Temos de acabar com a praga da preguiça mental, hipocritamente disfarçada em modéstia, falta de recursos e outras desculpas descabidas. Precisamos estudar, queimar as pestanas, pesquisar, construir a cultura espírita em nossa terra. Ou faremos isso ou nada mais seremos do que beatos de um novo tipo, esperando, de joelhos, que o céu faça por nós o que temos de fazer por nós mesmos. Fim.